E se eu disser que a sua vida ela já foi programada, mas muito antes de você existir, não foi ontem, não foi há um ano atrás, mas muito mais tempo do que você imagina. Milhões de pessoas, mas eu vou descrever o seu dia. Você foi dormir, acordou, tomou seu café, ou às vezes nem deu tempo para isso, foi trabalhar, chegou em casa de novo, cansado, foi para alguma rede social, alguma tela que seja, um celular, cansado e foi dormir. Milhões de pessoas, mas eu descrevi o seu dia. Não sei se você tem filhos, mas se você tiver um, ou já tem, o dia dele também vai ser assim ao longo dos anos. Milhões de pessoas, mas o formato do dia é o mesmo. Isso é bizarro. Na thumb desse vídeo você vê uma palavra chamada alienação. O que é a alienação? É basicamente você se acostumar com o que a vida naturalmente te oferece, sem se questionar sobre nada. Por exemplo, eu nasci numa cidade de 8.000 habitantes e nela, o que seria eu me alienar-se nisso? Seria eu basicamente aceitar que eu nasci ali, vou morrer ali e vou ficar ali por muitos anos trabalhando e tendo minha família. Matando meus sonhos de viver outra cidade, outra realidade e continuar ali aceitando aquilo. Muitas vezes a gente diz que é falta de tempo, mas e se eu te disser que não é falta de tempo? Tudo que você está vivendo já foi programado para você viver antes de você existir. Porque foi algo como a sociedade, não estou falando de Deus ainda, mas a sociedade já colocou para você viver isso muito antes de você nascer. Me diga, se você fosse livre, você realmente estaria vivendo essa vida que você está vivendo hoje? Quais dessas escolhas que você vive são verdadeiramente suas? Você que escolheu acordar a hora que você acorda para ir trabalhar, você que escolheu trabalhar onde você trabalha, fazer uma faculdade, ou foi isso que a sociedade falou e você só está repetindo as mesmas coisas? Eu vou te contar uma história do peixe. Imagina um peixe que nasceu num aquário. O mundo para ele é o aquário. E não existe nada mais do que aquilo e nada menos do que aquilo. Agora pensa que você vai lá e quebra esse aquário. O que vai acontecer com o peixe? Ele vai ficar doido, vai entrar em pânico. O que está acontecendo? Mas você apenas quer mostrar o mundo para ele. E ele não aceita. É isso que eu estou tentando fazer com você agora. A maioria das pessoas alienadas, por favor não se ofenda, não estou querendo te ofender, elas têm uma cegueira. E é isso que eu estou tentando tirar de vocês agora. Essa cegueira faz com que a famosa corrida dos ratos, não foi eu que dei esse nome, aconteça. O que seria a corrida dos ratos? Seria basicamente você trabalhar para pagar contas e pagar contas para trabalhar e continuar fazendo isso sem parar e sem fim, sem se perguntar para onde está indo, sem se perguntar onde isso vai levar, sendo que isso não faz nenhum sentido, algum bem material, porque um dia essa vida vai passar. Para não falar besteira aqui para vocês, a Bíblia tem um livro chamado Eclesiastes. Leiam, por favor. Foi escrito por um autor que viveu de uma vida de prazeres, muita abundância, muitas coisas. E no fim da vida, no fim não, ali na vida dele, ele escreveu que tudo isso não passava de corrida atrás do vento, tudo debaixo do sol era corrida atrás do vento. Não fazia sentido nenhum, porque um dia isso tudo ia passar. Isso tudo ia passar. Eu, por exemplo, eu moro nessa cidade com 8.000 habitantes, onde nada prospera, nada vai para frente, tudo permanece igual por mais que os anos passem. E eu não aceito me alienar e ficar morando ali. Não aceito. Eu quero uma vida abundante, uma vida com propósito. E o que eu quero dizer para vocês? Olha, tem outra passagem também. Leiam o livro de Eclesiastes, mas também tem Romanos 12, versículo 2, que diz: não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes.
Prestou atenção? Não vos conformei-vos. O que é conformar? Conformar é você aceitar uma determinada situação sem se perguntar, sem se questionar, sem ter hesitação nenhuma, simplesmente aceita, sem saber o porquê, sem saber de nada. E o que a Bíblia fala? Não vos conformei-vos. Não, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Olha, o que eu digo pra você? Eu não tô falando que a sua vida é sem sentido. Ela tem muito sentido, mas talvez ela esteja sem propósito. O seu propósito é Deus. O seu propósito é Deus. E o que eu quero dizer pra você? Esse vídeo não foi à toa que caiu pra você, tá? Teve uma coisa que no livro de Eclesiastes ele não disse que era corrida atrás de vento, debaixo do sol, que era seguir ao Senhor, temer ao Senhor. E é isso que eu estou dizendo para você hoje. O sentido da sua vida é Deus e nada mais que isso. Claro, também sua família, tudo isso, mas o principal é Ele. E cabe a você, depois desse vídeo, continuar, colocar essa tapa-olho que eu tirei de você agora, essa cegueira. Cabe a você a escolha ou regar essa semente, fazer desabrochar isso que eu tô fazendo com você, que Deus está fazendo com você, Deus está te chamando. Não ignore, tá? Vou deixar uma última pergunta aqui, que vai ficar como reflexão para você que tá vendo esse vídeo. Eu nem te conheço. Se hoje fosse o último dia da sua vida e você soubesse, você continuaria vivendo como você viveu ontem?